Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, tá difícil, viu? Esse é o Abel, abre o olho aí. Campelo, fora do meu Vasco já, cara, a torcida não aguenta mais. Quantos clássicos você ganhou mesmo do Flamengo, cara? Fala aí pra mim. Zero. Meus amigos, vamos falar aí disso aí hoje. Também vamos falar sobre volante do São Paulo na mira do Vasco, cara. O volante que tá afastado, que pode vir reforçar o Vasco. Informação aí da ESPN. Também vamos falar sobre inovação do Fred Guarinho. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Antes eu queria agradecer muito mesmo, demais, aos 70 mil inscritos aqui do nosso canal. Muito obrigado por vocês fazerem parte aqui do meu canal, todos os dias aqui assistindo nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. A gente aí tá em busca sempre de chegar no topo, mas pezinho no chão, na calmaria, que um dia a gente chega lá. Quem sabe um dia a gente possa chegar aí a 100 mil inscritos. Seria excelente aqui pro nosso canal. Eu ia ser eternamente grato a todos vocês aí que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos. Continue aí no nosso canal. Vamos agora em busca de 80 mil, pessoal. É isso aí. Se inscreve aí se você é novo. Compartilha também com seus amigos. Muito importante trazer mais vascaínos aqui pro nosso canal. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações. Muito obrigado mesmo a todos aqueles. Sem Deus e sem vocês seria muito difícil esse canal aqui alavancar da maneira que foi. Muito obrigado mesmo, tamo junto. Lembrando aí que no final tem salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Bom, pessoal, ontem infelizmente o Vasco foi derrotado mais uma vez pelos Mulambo, cara. Apesar dos dois times estarem jogando aí com um time praticamente sub-20, o Vasco não conseguiu vencer, apesar de ter sido roubado mais uma vez no jogo, aquele gol legítimo do Ribamar, pênalti em cima do Lucas Santos, jogadas duvidosas marcadas a favor do Flamengo. Infelizmente, o Vasco não conseguiu vencer aí o nosso rival mais uma vez. No primeiro tempo o Vasco conseguiu ter melhor ação do jogo, mas tomou um gol besta, onde o jogador do Flamengo entrou livre para fazer o gol sozinho. E infelizmente o Vasco não conseguiu empatar e muito menos tentar a virada. Os jogadores alguns jogadores pareciam que estavam mortos dentro de campo. O caso do seu Thiago Reis, Ribamar, Marco Júnior, pouco fizeram aí com a camisa do Vasco nessa partida. O Vasco teve vários problemas também com o Lucas Santos. O jogador parece que está nítido que não tem condições de vestir a camisa do Vasco, cara. E também o Gabriel Peck, que entrou no seu lugar, pouco fez, comprometeu, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Foi o jogador que vinha sendo muito elogiado nos treinamentos. Quando está jogando aí no campo, não está correspondendo, não está fazendo nada de diferente de que a gente ouvia notícias aí. Eu não estou em São Januário, eu não estou no Rio de Janeiro para acompanhar de perto, mas a princípio parece que o jogador não está desempenhando aí um bom papel com a camisa do Vasco também. Não quero queimar o garoto, mas infelizmente a gente está muito ruim aí das pernas de jogadores no nosso elenco. E mais uma vez vai brigar para não ser rebaixado se não contratar jogador, meus amigos. O Campeonato Brasileiro tá logo ali. E se não contratar volante, se não contratar camisa 10, não contratar atacante de lado, não contratar laterais, tchau, meu filho, vai cair para a segunda divisão, porque esse ano tá mais difícil. A Série A vai estar muito mais difícil, apesar do Cruzeiro não tá um time grande, mas subiram 4 times um pouco mais fortes do que os que caíram, do que 3 pelo menos que caíram. Vai sofrer bastante no Campeonato Brasileiro se não conseguir aí contratar jogadores à altura do Vasco, à altura para vestir a camisa do Vasco, porque só a base, meus amigos, vai salvar não, viu? Não vai salvar, a gente tem que ser realista pro torcedor. O torcedor pode até me xingar, pode falar, mas essa é a verdade, cara. Aceita, velho. Esse time não tem condições de chegar a lugar nenhum. Bom, e falar o que também do seu Campelo, né? É inacreditável o que esse presidente está fazendo com o Vasco, apesar da associação em massa dos torcedores aí, que rendeu cerca de mais de 20 milhões de reais para o Vasco. O Campelo não está conseguindo aí trazer reforço para o Vasco, não está conseguindo ter
uma saúde financeira melhor para pagar os salários dos jogadores, dos funcionários, cara. Infelizmente, o Vasco está nas mãos de um golpista. Infelizmente, o Vasco tinha um planejamento e esse presidente atual tirou aí o que era de valor aí, o que era que o sócio torcedor escolheu, que o Júlio Brandt fosse o presidente. Eu não defendo o Júlio Brandt, não defendo o Campelo, não defendo político nenhum. Eu defendo o Vasco. Infelizmente, a política afundou o Vasco e está afundando cada vez mais. O Vasco não tem rumo, o Vasco não tem como pagar nada e, infelizmente, corre riscos de ser rebaixado mais uma temporada aí, uma temporada que poderia ser promissora, com quem sabe um título da Sul-Americana. Eu não acredito que esse time passe da primeira fase mais da Copa Sul-Americana. O Campelo tem culpa sim na escolha do treinador, o Abel Braga. O time tá perdendo, o time tá jogando mal e o que ele faz? Pô, fulano jogou demais, ciclano jogou demais, é um absurdo que esse cara jogou, é papo de boleiro, mano, o cara tem que ter papo aí, botar na vera, os caras jogar, o time não ganha do Flamengo, mano, é isso que o torcedor quer, ganhar dessa porra desse mulambo, cara, e o Abel Braga vem com esse discursinho, o que esse garoto jogou é um absurdo, o time perdendo de 50-0, o que esse garoto jogou é um absurdo, isso é uma piada essa gestão Alexandre Campelo. Bom, e já falando aí em reforços, falando aí que o Vasco tem que contratar, a ESPN soltou uma notícia dizendo que o Vasco tem um grande interesse na contratação do volante Jusilei, cara, do São Paulo. Jogador de 31 anos, está afastado do clube paulista, está fora dos jogadores relacionados para o Campeonato Paulista e estaria na mira do Vasco. O Vasco tem a concorrência do futebol estrangeiro, mas se o jogador quiser permanecer no Brasil, o único time que fez proposta para ele foi o Vasco. Vamos aguardar aí para ver se vai acontecer. A notícia foi dada exclusivamente pela ESPN e pelo Eduardo Afonso, jornalista que cobre sempre o São Paulo, um grande jornalista aí que não iria inventar esse tipo de notícia, cara. E pode ser que, quem sabe, o Jusilei seja jogador do Vasco, caso ele aceite reduzir também o seu salário, porque ele deve ganhar cerca de 800 mil no São Paulo. O jogador se desvalorizou demais desde quando foi contratado, mas o Vasco deve oferecer aí na casa dos 200 mil no máximo para esse jogador ser volante do Vasco. O Vasco que precisa sim reforçar. Não vou dizer mais que jogador fulano é refúgio, porque refúgio são aqueles que já estão lá no Vasco porque eles não conseguem ganhar do Bangu, cara. Bom, a situação do Fred Guarim pode ter uma definição ainda nessa semana. Vai fazer aí a contraproposta do Vasco. O Vasco já enviou uma proposta para o Fred Guarim. A princípio teria agradado, mas eles querem um pouquinho mais. O Fred Guarim tem uma vontade de permanecer no Brasil. Se não fechar com o Vasco, provavelmente ele deve fechar com o Palmeiras ou algum outro clube aí do Brasil. O Palmeiras é o clube que estaria mais interessado, juntamente com o Vasco, na contratação do colombiano. Vamos aguardar aí. Fred Guarim é essencial, a volta dele, a contratação, a recontratação dele, porque o Vasco precisa de um homem experiente naquele meio campo ali, cara. O meio campo cheio de garotos que não tem bate-cabeça toda hora, não tem tanta qualidade assim para organizar o time e precisa de um homem experiente ali, um jogador experiente, aquele cérebro no meio campo. E o Fred Guarim, apesar de não ser aquele camisa 10 clássico, ele é mais para segundo volante, conseguia resolver bem ali a situação do Vasco no final do campeonato passado. Vamos esperar aí, ver se o Fred Guarim finalmente vai fechar ou não com o Vasco, cara. Tá difícil a situação, o vascaíno já começou o ano já sofrendo, tendo aí péssimas expectativas em cima do time e principalmente em cima do nosso treinador Abel Braga, cara. Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre essa derrota desastrosa aí do Vasco, mais uma vez pro Mulambada, que desde a gestão do Campelo não ganhou nenhum jogo do Flamengo. Também comenta aí sobre o Fred Guarim, se você acha que ele vai renovar com o Vasco, se você renovaria também com ele. E também fala sobre o nome do Jusilei, se te agrada esse jogador aí. Na minha opinião, em termos normais, pleno, sabendo da consciência, eu não contrataria o Jusilei, mas como o Vasco está uma baderna, como o Vasco está horrível dentro de campo, tem que contratar sim, porque precisa de jogadores experientes. Somente a base não vai salvar o Vasco. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui, sempre comentando, elogiando demais o nosso canal, mandando aquele abraço aqui pra mim. Eu quero mandar um super abraço aí pro Regis Nascimento, ele pediu um salve pro seu pai, lá em Lago da
Pedra, na Bahia. Muito obrigado, Regis. Forte abraço pro seu pai. Um abraço também pro Gustavo Castan, cara, lá em São Paulo, corintiano que assiste aqui o nosso canal. É isso aí. Todos os times aqui presentes aqui no canal do Vascão. Muito obrigado aí, Gustavo. Um abraço aí pro Josué Costa. Em Graça Aranha, lá no Maranhão. Muito obrigado, Josué. Um abraço pro Eduardo Babieri, lá em Cachoeiro, no Espírito Santo. Ele sempre está comentando aqui coisas boas, coisas positivas aqui no nosso canal. Muito obrigado. Um abraço também pro Moisés Goulart. Ele está em Espera Feliz, lá em Minas Gerais. Muito obrigado. Um abraço pro Eliel, em Santarém, no Pará. O Eider, em São Luís do Maranhão. O Júnior, em Teresina do Piauí. O Antônio Vigolino, em Juazeiro, também na Bahia. E para fechar aí, o Paulo Gomes, em Rio Branco, no Acre. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos. Aqueles que não estiverem aqui nessa lista, acompanhem nossos vídeos que eu sempre estou mandando aquele salve. Fica aí que em breve vai sair o seu salve. Tamo junto, saudações vascaínas a todos.